Quando o narcisista para de te procurar, quase todo mundo comete o mesmo erro. Acha que acabou. Só que essa é a mentira que mais destrói emocionalmente quem se envolve com narcisismo. O silêncio do narcisista, seja ele homem ou mulher, quase nunca é desinteresse. É uma manobra. E aqui está a parte que vai soar estranha, talvez até incômoda. Quanto mais você tenta entender, explicar ou reagir, mais poder ele ganha. Agora, o oposto também é verdade. E é isso que ninguém te conta. Em poucos minutos, você vai perceber por que esse silêncio confunde sua mente, ativa a culpa, derruba sua autoestima e, ao mesmo tempo, revela exatamente quando o controle começa a mudar de lado. Quando você entende isso, algo muito alinhado com o estoicismo acontece. O narcisismo perde a principal arma que tem contra você. Fique até o final, porque isso não é sobre ele. É sobre como você recupera clareza, força emocional e vantagem psicológica. Acontecimento 1. O silêncio começa a confundir sua mente. Quando o narcisista para de procurar, o que surge primeiro não é alívio, é um ruído mental constante. Ele começa a repassar conversas antigas, relembra detalhes pequenos, tenta decifrar silêncios como se fossem enigmas. A mente entra num ciclo automático de análise, buscando lógica onde só existe ausência. Esse estado cria ansiedade, inquietação e uma sensação estranha de que algo está errado, mesmo sem provas. O narcisismo age justamente aí, usando o vazio como ferramenta, porque a mente humana odeia não ter respostas. E quanto mais ele tenta entender, mais confuso tudo fica, como areia movediça emocional. Pouca gente percebe, mas essa confusão não nasce do silêncio em si, e sim do vínculo criado antes. O narcisista condiciona a pessoa a respostas, validação e presença intermitente. Então, quando some, deixa um espaço que parece ensurdecedor. Ele começa a pensar: será que falei demais? Será que fui frio? Será que fiz algo errado? Repare como o foco já não está no comportamento do outro, mas na própria culpa antecipada. É nesse ponto que a mente começa a trabalhar contra ele, criando hipóteses que não podem ser confirmadas nem negadas. Um exemplo simples ajuda a entender. É como ficar esperando uma ligação que não vem, olhando o celular a cada 5 minutos. O aparelho não toca, mas a expectativa mantém a atenção presa. O silêncio vira estímulo. A pessoa tenta se distrair, mas volta ao mesmo pensamento, como se algo estivesse pendente. Esse mecanismo não é racional, é emocional. O problema não é sentir. O problema é interpretar o silêncio como sentença pessoal. E é aí que o desgaste começa, silencioso, contínuo, quase invisível. Aqui entra uma virada importante de consciência, muito alinhada com o estoicismo. Perceber que aquilo que você não controla não deve governar sua paz. O silêncio do outro não é uma prova contra você, é apenas um fato externo. Quando ele entende isso, começa a separar realidade de interpretação. Não significa endurecer o coração, mas treinar a mente para não se torturar por aquilo que não foi dito. Essa clareza não surge de imediato, mas quando surge, o silêncio já não confunde tanto, porque ele deixa de ser pessoal e passa a ser apenas informativo. Acontecimento 2. A culpa aparece sem você perceber. Com o passar do tempo, o silêncio deixa de ser apenas estranho e começa a pesar. Ele acorda e dorme com a sensação de que fez algo errado, mesmo sem saber exatamente o que. A mente cria um tribunal interno onde ele é juiz e réu ao mesmo tempo. Cada atitude passada vira prova, cada frase vira suspeita. O narcisista não precisa acusar, porque o próprio vínculo com o narcisismo já treinou a pessoa a assumir a culpa antes de qualquer conversa. E quando a culpa aparece assim, silenciosa, ela se disfarça de responsabilidade emocional. Esse é um dos mecanismos mais sutis do narcisismo, a inversão de papéis. Sem perceber, ele começa a pensar que deveria ter sido mais compreensivo, mais paciente, mais disponível. A ausência do outro é interpretada como consequência de uma falha pessoal. O foco sai do comportamento do narcisista e se instala numa autocrítica constante. É como se a mente dissesse: se ele se afastou, alguma coisa eu fiz. Essa lógica é perigosa porque não se baseia em fatos, mas em condicionamento emocional construído ao longo do tempo. Na prática,
Isso aparece em atitudes simples do dia a dia. Ele pensa em mandar mensagem pedindo desculpa sem saber pelo quê. Considera-se justificar por algo que nunca foi questionado. Chega até a ensaiar conversas imaginárias explicando intenções que ninguém pediu para explicar. Esse movimento interno é a culpa tentando aliviar a tensão do silêncio. Só que cada tentativa de se culpar mais aprofunda o laço emocional, mantendo o controle psicológico ativo, mesmo sem contato direto. É aqui que uma leitura mais madura, inspirada no estoicismo, começa a mudar o jogo. Culpa só faz sentido quando existe um erro real, não quando nasce da ausência do outro. Quando ele aprende a diferenciar responsabilidade de autoacusação, algo se ajusta por dentro. O silêncio do narcisista deixa de ser um veredito sobre quem ele é. A culpa perde força quando a mente entende que não pode carregar pesos que não lhe pertencem. Esse entendimento não é instantâneo, mas quando começa, a dinâmica interna já não é a mesma. Acontecimento 3. Sua autoestima começa a ser testada. Quando o silêncio se prolonga, a mente deixa de buscar culpados e começa a questionar valor. Ele passa a se perguntar se foi suficiente, interessante ou importante de verdade. Não é um pensamento consciente no início. É um desgaste lento, quase imperceptível. O narcisismo atua exatamente aí, porque a validação intermitente cria dependência emocional. Sem o retorno do outro, surge a sensação de estar em falta, como se algo essencial estivesse ausente dentro dele. Esse teste de autoestima não acontece com frases diretas, mas com comparações silenciosas. Ele imagina que o narcisista pode estar melhor sem ele, mais animado, mais livre. A ausência vira uma régua injusta onde ele sempre perde. O valor pessoal começa a ser medido pela atenção recebida e não por quem ele é. Esse tipo de vínculo corrói por dentro, porque ensina a buscar confirmação externa para se sentir inteiro. No dia a dia, isso aparece em pensamentos automáticos. Ele lembra momentos bons e ignora os sinais ruins. Questiona se não deveria ter sido diferente para manter o outro por perto. Às vezes, tenta mudar o próprio comportamento imaginando que assim evitaria novos afastamentos. Tudo isso parece adaptação, mas na verdade é autonegação. A autoestima vai sendo testada porque foi colocada nas mãos erradas desde o começo. É nesse ponto que o estoicismo oferece uma virada simples e poderosa. Valor não depende de resposta externa. Quando ele começa a internalizar isso, a ausência deixa de definir quem ele é. A autoestima se reconstrói quando para de negociar dignidade por atenção. Esse entendimento não elimina a dor de imediato, mas impede que ela destrua a identidade. E isso muda tudo por dentro, mesmo que por fora ainda exista silêncio. Acontecimento 4. O controle continua, mesmo sem contato. Mesmo sem mensagens, o narcisista não sai da cabeça dele. O silêncio ocupa espaço, cria presença e mantém a mente em alerta constante. Ele tenta seguir a rotina, mas os pensamentos voltam, como se algo estivesse em suspenso. Isso acontece porque o controle não depende de proximidade física, depende de impacto emocional. O narcisismo age mantendo a pessoa mentalmente disponível, mesmo à distância, como se o vínculo ainda estivesse ativo. Esse tipo de controle é silencioso e por isso perigoso. Ele acredita que o afastamento significa fim, mas por dentro continua reagindo. Cada lembrança, cada expectativa não resolvida, mantém o outro no centro da atenção. É como se o silêncio funcionasse como uma corda invisível, puxando a mente de volta. O narcisista não precisa falar nada para continuar influenciando emoções e decisões. Na prática, isso aparece quando ele muda planos esperando, inconscientemente, um contato. Evita seguir em frente para não perder a chance de uma volta. Fica emocionalmente disponível para alguém que não está presente. Essa espera não é passiva, ela consome energia e foco. Enquanto isso, a vida segue, mas com metade da atenção presa em algo que não se movimenta. O estoicismo ajuda a cortar esse ciclo ao lembrar que a atenção é poder. Quando ele começa a direcionar a própria atenção para o que está sob seu controle, o silêncio perde impacto. Não se trata de ignorar sentimentos, mas de não se submeter a eles. Aos poucos, a mente se reorganiza, o espaço interno se limpa, e o controle que parecia externo começa a voltar para onde sempre deveria estar.
Se tudo isso que você está ouvindo faz sentido para você, é porque esse assunto te toca mais fundo do que parece. Existe um material que continua exatamente isso que você está aprendendo aqui. Uma coleção completa que ajuda a entender o narcisismo e a se reconstruir, sozinho ou sozinha, com clareza. É um livro virtual. Você recebe direto no celular e no e-mail, na hora. O acesso está no primeiro comentário fixado. E se inscreve no canal para continuar fortalecendo essa consciência. Acontecimento 5. Ele observa sua reação em silêncio. Enquanto ele tenta entender o que aconteceu, o narcisista não está confuso, está atento. O silêncio não é vazio, é observação estratégica. Ele repara se há mensagens não enviadas, se existe movimentação nas redes, se surgem sinais de inquietação. Tudo vira termômetro emocional. O narcisismo transforma a ausência num experimento psicológico, porque a reação do outro revela o quanto ainda existe influência. Não é sobre saudade, é sobre poder. E quanto mais tempo ele passa tentando decifrar o silêncio, mais dados o narcisista coleta sem dizer uma palavra. Esse comportamento não costuma ser percebido de imediato porque não é explícito. Ele acredita que está sendo ignorado, quando na verdade está sendo analisado. O narcisista quer saber se ainda provoca ansiedade, se ainda desperta culpa, se ainda ocupa espaço mental. O silêncio vira uma lente de aumento sobre as emoções alheias. Se houver tentativa de contato, justificativa ou explicação excessiva, ele confirma que o controle ainda existe. Essa dinâmica mantém o jogo ativo mesmo sem diálogo. Na prática, isso se manifesta de formas sutis. Ele pensa em postar algo esperando ser visto. Considera curtir uma foto antiga para dar sinal de vida. Avalia se deve aparecer casualmente em algum lugar em comum. Tudo isso parece espontâneo, mas nasce da expectativa de ser notado. O problema é que cada movimento feito para ser percebido reforça a posição de quem observa. O silêncio do narcisista se alimenta da reação, não da ausência. É nesse momento que o estoicismo ensina uma lição desconfortável, porém libertadora. Quem reage perde vantagem emocional. Quando ele entende que não precisa provar nada, nem demonstrar impacto, algo muda por dentro. A observação silenciosa deixa de ter efeito quando não encontra resposta. Não é frieza, é autocontrole. E quando a reação some, o silêncio deixa de ser experimento e começa a perder a função que tinha. Acontecimento 6. Se você não reage, o jogo começa a mudar. Quando não há resposta, algo inesperado acontece do outro lado. O narcisista não encontra o reflexo que esperava, e isso quebra o roteiro interno dele. O silêncio, que antes era ferramenta de controle, deixa de gerar o efeito previsto. A ausência de reação cria um vazio diferente, porque não confirma poder nem influência. O narcisismo depende de estímulo, de retorno emocional, de sinais claros de impacto. Sem isso, a estratégia começa a falhar de forma silenciosa, mas profunda. Esse momento costuma gerar desconforto no narcisista porque foge do padrão. Ele estava acostumado a provocar movimento, ansiedade ou explicações. Quando nada disso acontece, surge a dúvida. Ele começa a se perguntar se perdeu espaço, se ainda importa, se a outra pessoa realmente se libertou. O jogo muda porque, pela primeira vez, o controle não encontra resposta. E onde não há resposta, não há como manter a dinâmica antiga. No cotidiano, essa virada aparece em pequenas escolhas. Ele decide não mandar mensagem só para ver. Para de justificar atitudes que não precisam de explicação. Segue a rotina sem checar sinais do outro. Essas decisões parecem simples, mas representam uma quebra poderosa. O foco sai do comportamento do narcisista e retorna para a própria vida. É aí que a energia emocional começa a se reorganizar, mesmo que ainda exista curiosidade ou resquício de apego. O estoicismo entra como sustentação dessa mudança, ensinando a permanecer firme, mesmo quando a mente pede reação. Não reagir não é ignorar sentimentos, é escolher não agir movido por eles. Quando ele sustenta essa postura, o jogo realmente muda de lado. O silêncio já não provoca urgência. Ele passa a ser apenas silêncio. E essa neutralidade é exatamente o que desmonta a estrutura do controle psicológico. Acontecimento 7. A insegurança muda de lado.
Quando a reação não vem, a dúvida atravessa a fronteira emocional e troca de endereço. O narcisista começa a sentir um incômodo silencioso, porque a ausência de resposta não confirma mais a influência que ele acreditava ter. O controle que antes parecia garantido passa a ser questionado internamente. O narcisismo não lida bem com a perda de centralidade, e a indiferença genuína provoca uma fissura inesperada. Sem retorno emocional, o roteiro perde previsibilidade, e isso gera insegurança. Esse deslocamento é sutil, mas poderoso. Ele começa a se perguntar se foi esquecido, substituído ou simplesmente superado. A mente que antes observava, agora especula. A pessoa deixa de girar em torno do narcisista, e o centro muda. Quando isso acontece, a influência emocional se enfraquece, porque não há mais confirmação externa. A insegurança surge, justamente, onde antes havia certeza de domínio. É uma inversão que raramente é percebida por quem está do outro lado. No dia a dia, essa mudança aparece em tentativas indiretas de contato. Pode surgir uma curtida fora de contexto, uma mensagem casual, uma aproximação inofensiva. Não é saudade, é verificação. Ele quer saber se ainda provoca algo. Cada gesto busca medir relevância. Quando não encontra resposta significativa, a insegurança aumenta. O silêncio que antes machucava agora começa a incomodar quem o usava como arma. Aqui, o estoicismo sustenta a postura com clareza. Não confundir curiosidade alheia com mudança real. Manter a indiferença consciente não é vingança, é preservação emocional. Quando ele entende isso, evita reagir por impulso e mantém o foco na própria vida. A insegurança do outro não deve ditar ações. Essa firmeza silenciosa consolida a virada psicológica e prepara o terreno para uma autonomia mais estável. Acontecimento 8. O silêncio deixa de ser arma e vira alerta. Quando ele compreende o que está acontecendo, algo se reorganiza por dentro. O silêncio já não dói como antes, porque deixa de ser interpretado como rejeição e passa a ser lido como informação. Ele percebe que a ausência não fala sobre o valor dele, mas sobre a dinâmica que existia. O narcisismo perde força quando é compreendido, porque o mistério acaba. Aquilo que antes gerava ansiedade agora funciona como um sinal claro de que havia um jogo emocional em curso, e não um vínculo saudável. Essa mudança de leitura altera completamente a experiência interna. Em vez de tentar preencher o silêncio com explicações, ele começa a observá-lo com distância emocional. O vazio já não exige resposta imediata. Surge clareza. Ele entende que se alguém só se faz presente quando controla, o afastamento revela mais do que 1000 conversas. O silêncio vira um alerta sobre limites, sobre padrões repetidos e sobre o custo emocional de permanecer disponível demais para quem não sustenta presença real. Na prática, isso se traduz em escolhas mais conscientes. Ele para de romantizar o afastamento e começa a avaliar fatos. Relembra momentos em que o silêncio foi usado como punição. Reconhece sinais que antes ignorava por esperança. Em vez de buscar retorno, investe energia em si, em rotinas que fortalecem, em relações previsíveis e seguras. O foco muda do outro para a própria estabilidade emocional, e isso cria um senso novo de autonomia. O estoicismo ajuda a consolidar essa virada ao ensinar que eventos externos não devem governar o estado interno. O silêncio deixa de ser ameaça porque não carrega mais significado pessoal. Ele passa a ser um dado, não um julgamento. Quando isso acontece, a mente fica mais firme, as decisões mais claras e a vida menos refém de reações alheias. O que antes machucava, agora orienta. E esse é um dos sinais mais claros de recuperação emocional verdadeira. Se tudo o que você ouviu aqui tocou em algo aí dentro, escreve nos comentários algo simples, mas verdadeiro, como "isso fez sentido para mim", ou "eu precisava ouvir isso". Esse gesto parece pequeno, mas cria um compromisso interno com a própria clareza. E deixa eu te dizer uma coisa importante. Você não é fraco, confuso ou exagerado. Você apenas ficou tempo demais dentro de um jogo emocional invisível, onde o narcisista, seja ele homem ou mulher, te treinou a duvidar de si enquanto parecia sempre no controle. A dor que você sentiu é real. A confusão foi construída. E nada disso aconteceu porque você falhou. Agora, o ponto decisivo é este.
Continuar sem entender tudo isso custa caro emocionalmente. Não é só cansaço, é desgaste da identidade. É por isso que você precisa acessar agora um material que organize tudo o que você viveu, sentiu e ainda não conseguiu explicar. Ele não serve apenas para entender o narcisismo, mas para fechar ciclos mentais que ficam abertos e drenam energia todos os dias. Quando a mente entende, o corpo relaxa. Quando a confusão acaba, a culpa perde força. E essa clareza muda decisões, limites e escolhas. Hoje, esse conteúdo não está isolado. Ele faz parte de uma coleção completa, criada justamente para quem quer sair de vez do ciclo do narcisismo. Um dos materiais te ajuda a reconhecer a linguagem, os jogos mentais e as manipulações silenciosas do narcisista. Outro trabalha a reconstrução da autoconfiança, da identidade emocional e da força interna que foi sendo desgastada com o tempo. Tudo se conecta, tudo se complementa. Não é leitura solta, é continuidade prática do que você acabou de aprender aqui. De forma bem simples, é um livro virtual, nada físico, nada complicado. Você acessa e recebe direto no celular e no e-mail, na hora, e pode ler com calma, no seu ritmo, quando quiser. O acesso está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Ignorar isso agora é continuar tentando se curar sem ferramentas. Se inscreve no canal e ativa as notificações, porque esse espaço existe para te acompanhar nesse processo. Você não está sozinho nem sozinha. Aqui, você aprende a enxergar, se fortalecer e sair do jogo com consciência. Até o próximo vídeo.